outubro de 2024, exatamente às 20 horas. Convido a todos para que se levantem para que o vereador Selmo Rosa de Araújo possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Expediente. Coloque em única votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 033/2024. Leitura do projeto de lei número 037/2024. Leitura da recomendação administrativa número 01/2024 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Ofício número 368/24, Guaraci, 23 de outubro de 2024. Senhor presidente, estamos encaminhando a escolhendo legislativo o projeto de lei número 036 e 037, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial e suplementar no valor de R$ 1.265,05 e R$ 10.000, respectivamente, destinado à execução da lei Paulo Gustavo e manutenção do Departamento de Cultura. Informamos que esse projeto será custeado com recursos vinculados e próprios. Diante da relevância da matéria, solicitamos que sejam convocadas reuniões extraordinárias, tantas quanto forem necessárias para sua aprovação. Sua urgência dá-se ao devido à execução de atividades culturais de fim de ano para aquisição de figurino para a apresentação do balé, contando com a costumeira atenção e colaboração dos nobres edis. Desde já agradecemos atenciosamente Sidney Desotti, prefeito municipal. Projeto de lei número 036/24, súmula, dispõe sobre abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 1.265,05. Projeto de lei número 037/24, súmula, dispõe sobre abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000 e das outras providências. Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Recomendações administrativas número 001/24. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral no Estado, no exercício de atribuições consignadas no artigo 127, 129, do inciso 2º, 6º e 9º, e 130 da Constituição Federal da República, nos artigos 149, inciso 1º, e 150, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 113/2025, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1º do seu regimento interno, bem assim no artigo 5º da Resolução número 02/2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e artigo 21, e a seguinte instrução de serviço número 71/21, alterada pela instrução de serviços número 75/24. Considerando que o regime de precatório está disciplinado na Constituição Federal de 1988,
nem seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos na Fazenda Pública em virtude da decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, como as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de acordo com o ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos da natureza alimentícia, conforme o parágrafo 1 e 2 do mencionado artigo. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes e precatórias judiciárias apresentadas até dia 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que também deve haver adequada reprevisão orçamentária para a quitação das decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor de objeto RPV, requisição de pequeno valor. Considerando que o artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias, introduzido pela emenda constitucional número 37/2022, estabelece que, para efeito que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, no artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observando o dispositivo do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que têm valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias, introduzido pela emenda constitucional número 62/2009 e modificado pelas emendas constitucionais número 94/2016 e 99/2017, estabelece um regime especial para o pagamento de precatórios vencidos e não quitados até o dia 25 de março de 2015, estipulando condições para que as fazendas públicas, incluídas estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses precatórios, e que a emenda constitucional número 109/21 modificou o prazo final para a quitação dos precatórios, estendendo-se até o exercício de 2029. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ato das disposições constitucionais transitórias, estão obrigados à fiel observância do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na Lei Orçamentária Anual e ser aprovado em 2024, para vigência em 2025, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciários apresentado até o dia 2 de abril de 2024, fazendo seu pagamento até o final do exercício de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionado aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal exige que a administração pública promova a gestão de recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores. Considerando que há princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal,
impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente a disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101/2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes dos precatórios para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto do parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integrem a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal número 4.320 de 64 determina que sejam os pagamentos devidos à Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária realizada na ordem da apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias nos critérios adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2025. Considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais. Considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal, quanto o regime especial previsto na ADT-CT, contribui para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos que, após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico www.tribunaldejustiçaparaná.jus.br precatórios todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelo município paranaense a título de precatório judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício 2024, para vigência no exercício 2025, bem como a legislação correlata que se encontra acessível no endereço eletrônico. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito do município do Estado do Paraná, bem como os integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial a LDO 2025 e a LOA 2025, que observe rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, em especial. Primeiro, ao prefeito municipal, providencie a relação de precatórios e regime geral em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número de processo e a data da protocolização na prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório. Segundo,
contemple-se na proposta de lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício 2025, bem como das obrigações de pequeno valor do objeto do RPV, requisição de pequeno valor. Terceiro, encaminhe-se esse Ministério Público de Contas no prazo de 30 dias após a publicação de lei orçamentária para o e-mail projeto Ministério Público de Contas.precatórios@gmail.com. A relação de precatórios citada no item 1 e a lei orçamentária de 2025, que realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Segundo, ao Procurador-Geral do município e ao Controlador Interno do município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, preste a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe as eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficiente aos pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, e requisição de pequeno valor. Terceiro, ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere. Primeiro, faça em seus pareceres análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta da lei orçamentária, destacando-se a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. Segundo, afira-se se houve adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor objeto RPV. Disponibilize o parecer sobre a proposta orçamentária no portal da Câmara Municipal na internet até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. Quarto, ao presidente da Câmara Municipal. Primeiro, inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor do objeto. Segundo, instrua o processo legislativo de análise de proposta de lei orçamentária com relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e valores respectivos. Terceiro, disponibilize essa recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal da internet e faça sua leitura na próxima sessão ordinária. Quarto, encaminhe a esse Ministério Público de Contas no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail projeto Ministério Público de Contas.precatórios@gmail.com. 4.1. Comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet. 4.3. Comprovação por meio de certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. 4.4. Comprovação contendo a cópia do parecer da Comissão de Orçamento ou Finanças ou congênere, bem como o link da sua disponibilização do portal da Câmara Municipal na internet. Quinto, ao prefeito municipal, ao presidente e membro da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. Primeiro, mantenha-se absoluto sigilo das informações pessoais de credores do precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para a devida exposição de tais credores. Segundo, observa estritamente o disposto da Lei nº 113, 13.709/2018,
Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Publique-se. Guaraci, Curitiba, 21 de outubro de 24, Gabriel Guileger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ordem do dia. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 033/2024, abertura de crédito nacional especial no valor de R$ 1.255,05 e das outras providências. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Primeira votação do projeto de lei número 037/2024, abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000 e das outras providências. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Passamos agora para as comunicações parlamentares, com a palavra o vereador Edson Aparecido dos Santos. Meu boa noite a todos os vereadores aqui presentes, também a toda a comunidade que nos assiste através das redes sociais, ao servidor Iago, a Glauciano também que está aqui nessa casa nesta noite. Quero fazer aqui um requerimento verbal nesta noite, pedindo informações sobre aquele caso que aconteceu alguns dias atrás, sobre aquele laboratório que estava fazendo alguns exames ali no sindicato, de forma irregular, que o presidente dessa casa traga aí para a gente nos próximos dias uma resposta sobre essa questão, alguma informação a respeito daquele acontecimento que houve lá no sindicato. Mais uma vez eu cobro o presidente da casa sobre um requerimento que eu fiz aqui no dia 22 de agosto de 2024, que até o momento nós não tivemos aí a resposta desse requerimento. Isso mostra ou o atual gestor não está tendo o diálogo com o presidente da casa, ou falta de respeito com os vereadores dessa casa, desde que a lei, no regimento interno, fala que o prefeito municipal tem 30 dias para trazer as informações quando é feita através de requerimento por esta casa. E isso já faz aí alguns meses que vem acontecendo. Então, eu peço que o presidente da casa, mais uma vez, cobre uma resposta aí do nosso executivo. Essas são as minhas palavras. Meu boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Bruna, comunidades que nos ouvem pela parte da Câmara Municipal. Meu boa noite a todos. Hoje votamos o projeto de lei 036, 037, e os projetos foram analisados pela Comissão de Gestão e Revisão pelos vereadores presidente Felipe II Rael, relator Wilson Rodrigues e membro Bruna Aparecida Alves de Lima, e pela Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária pelos vereadores presidente Dinaldo Jesus da Silva, relator Bruna Aparecida Alves de Lima e membro Wilson Rodrigues. E nada mais havendo, encerra a sessão exatamente às 20h e 24 minutos. Meu boa noite a todos.